Projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Alunos de licenciatura, turma 2021, segundo semestre de 2022. Grupo 078. Integrantes: Bruno Tadeu Oliveira, Gabriela Sales Marques, Jaci Parisi, Leonardo Lucas Labella, Letícia Alves Moreira Miguel, Márcia Amália Mesquita, Juan Cortez Silva e Suzana Romagnoli. Orientadora: Gisela Consomagno Pellegrini. Tema: Desafios pós-pandemia e a defasagem na leitura no ensino fundamental. Este projeto foi pesquisado e desenvolvido para uma classe de segundo ano do ensino fundamental que apresenta dificuldades com a leitura, em consequência à pandemia do Covid-19, e aplicada na Escola Estadual Luiz Carlos Gomes, situada na cidade de Bauru. Este projeto foi baseado na teoria construtivista, o qual pesquisamos atividades lúdicas a partir do conhecimento e do interesse das crianças. O nosso objetivo foi construir com a criança o conceito de leitura, o que é, onde ela está e a sua importância. E assim conscientizá-la que a leitura faz parte do cotidiano e pode ser muito divertida. O sistema remoto não conseguiu substituir o presencial no ensino fundamental, principalmente nas camadas sociais mais baixas, que não têm acesso à internet. E a grande maioria dos pais ou responsáveis trabalham e não possuem tempo ou não sabem como orientar as crianças adequadamente. O papel da escola é muito importante e o professor é fundamental na condução do conhecimento formal. Com o retorno das aulas presenciais, a leitura pode ser um caminho para a recuperação da aprendizagem, pois ela gera autonomia e curiosidade, levando o aluno a buscar o conhecimento. A leitura acontece antes da escrita, pois a criança interpreta o mundo através da visão, dos gestos e dos sentimentos. Apesar da leitura fazer parte do cotidiano do ensino fundamental, esta tem que ser direcionada para que a criança possa captar as informações necessárias e assim desenvolver o raciocínio, atingindo os objetivos propostos pelo docente. E as atividades lúdicas estimulam a interação da criança com o professor enquanto brinca. E o conhecimento transmitido nesse momento ajuda a compor o mundo social, adicionando maior complexidade e riqueza. As brincadeiras promovem também a interação de uma criança com outra e com os materiais que compõem os jogos. Dessa forma, desenvolvemos um circuito visando desenvolver e reforçar suas habilidades com a leitura. No primeiro momento, batemos um papo e expusemos as regras das brincadeiras. A primeira brincadeira foi o alfabeto das letras. Foi uma atividade, no primeiro momento, individual e a partir das dificuldades, os amigos ajudavam. Na sequência, a criança sorteia uma ficha com a imagem de um animal, se direciona a um caça-palavras, onde vai procurar a escrita e, após isso, ler em voz alta para a classe toda. Em seguida, iremos brincar com a família das letras. Cada criança representará uma família e lerá em voz alta cada palavra formada. Para finalizar, iremos montar um quebra-cabeça de uma cantiga de roda. No primeiro momento, todos cantam juntos. Depois, leem em voz alta, individualmente, cada frase. E, por fim, cada um cola na lousa o seu pedacinho, formando um pequeno texto. Procuramos desafiar o aluno a aprimorar a leitura brincando, estimulando sempre a associação da imagem com as letras, sílabas e palavras.
E assim trabalhamos a capacidade de concentração, resolução de problema, persistência e memória. Notamos que o ato de refletir e associar a partir da sabedoria que os indivíduos possuem é o que faz com que o ensinamento seja internalizado com um novo entendimento. E isso garante que o aluno tenha um papel central na sala de aula. Os jogos propostos centraram os alunos em um ambiente democrático, tornando-os aprendizes ativos, que constroem o próprio conhecimento e criam significados ao questionar, imaginar e inventar. Observamos que, apesar da defasagem da leitura causada pela pandemia, a maioria das crianças conseguiram desenvolver com sucesso as atividades propostas, pois se interessaram e conseguiram demonstrar domínio sobre as letras do alfabeto ao formar sílabas e ler pequenas frases. Embora a escola pertença a uma comunidade carente que possui pouco incentivo junto à família, enfatizamos que a leitura não está presente apenas na internet e nos livros, mas em seu cotidiano. Incentivamos os alunos a perceberem a leitura que fazem até chegar à sala de aula, como embalagem de alimentos, placas de rua, letreiro do comércio local. Observamos que, apesar da defasagem da leitura causada pela pandemia, a maioria das crianças conseguiram desenvolver com sucesso as atividades propostas, pois se interessaram e conseguiram demonstrar domínio sobre as letras do alfabeto ao formar sílabas e ler pequenas frases. Algumas crianças demonstraram dificuldades ao reconhecer o alfabeto e, como a classe é numerosa, foi necessário parar e retroceder a atividade. De modo geral, podemos considerar que os alunos adquiriram confiança para compreender que são protagonistas do próprio conhecimento e que suas bagagens culturais agregam no aprendizado e na forma de interpretar o mundo. Os alunos demonstraram que conseguiram ler através de jogos e brincadeiras e pediram mais atividades do mesmo modelo. Já a professora da classe foi muito receptiva e reiterou a importância desse tipo de conteúdo e como novas ideias contribuem para a formação das crianças. Pensando na visão construtivista de Jean Piaget, onde o aluno é o centro do aprendizado e o professor o facilitador na construção do conhecimento, e no pensamento de Paulo Freire, de que ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra lemos o mundo e o lemos conforme o interpretamos, concluímos que um diálogo mais profundo entre a teoria e a prática são necessários para manter a centralidade do aluno no contexto escolar em meio à diversidade.